Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e com toda a sua família. Meus irmãos, eu irei fazer uma leitura na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 15 e o versículo de número 20 e 21. Diz a palavra do Senhor nosso Deus: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Meus irmãos, eu gostaria, em rápidas palavras, fazer um comentário a respeito do que nós todos estamos observando acontecer no nosso país, no Brasil. Houve um período em que a igreja brasileira, e agora eu falo também da igreja na qual eu sirvo a Deus, as Assembleias de Deus, investiram pesado na evangelização do país, com cultos ao ar livre, distribuição de bíblias, distribuição de folhetos, evangelismo de todas as formas e maneiras possíveis e bíblicas. Preste atenção nisso, e bíblicas. Porque hoje estão fazendo um tipo de evangelismo que não é bíblico, que mais parece coisas do mundo para atrair espectadores. Mas bem, a igreja investiu no evangelismo em obediência às ordens do nosso Senhor e Salvador Jesus, ordens esta conforme Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e também conforme Mateus 28, verso 19, verso 20, aonde está escrito: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então observe que Jesus deu uma ordem muito clara, muito simples, muito objetiva. É o dever da igreja evangelizar, ganhar almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus. E a igreja fez isso. A igreja brasileira fez isso. Houve um período onde o evangelismo era algo contínuo na vida da igreja. Os jovens evangelizavam, as crianças, os adultos, as irmãs, enfim, toda a igreja estava envolvida no evangelismo. E por isso a igreja cresceu, a igreja se estruturou, expandiu. Mas hoje nós estamos vendo, irmãos, que este dinamismo diminuiu. Este zelo, este cuidado diminuiu. Por outro lado, aumentou e aumentou muito o que eu chamaria de fluxo de pessoas de uma igreja para outra. Observe, irmãos, que é natural que um membro, por várias razões, motivos de mudança, facilidade de endereço, morar próximo a uma igreja ou outra, é natural que um membro ele saia de uma igreja e ele vá para outra. Por vários motivos, às vezes porque a outra igreja é mais perto da sua casa. Enfim, é natural acontecer. Até um certo ponto é natural que pessoas migrem de uma igreja para outra, seja de uma denominação para outra, ou dentro da mesma denominação, de uma congregação para outra. Isso é natural. Mas o que nós estamos vendo é que está acontecendo algo terrível entre nós. Pessoas que estão mudando de igrejas a convite de pastores. Isso é algo vergonhoso, é algo terrível que está acontecendo entre nós. E nós encontramos na vida do apóstolo Paulo, sim, este mesmo apóstolo Paulo, que certa vez disse que nós deveríamos imitá-lo, Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Este apóstolo Paulo, ele teve o zelo, o cuidado de não ficar trabalhando
sobre alicerce alheio, ou seja, ele teve o cuidado de procurar ganhar almas para Jesus, conquistar vidas que não conheciam, que não tinham recebido ainda o Evangelho. Olha, irmãos, segundo alguns dados, o mundo tem cerca de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Não é possível, não é razoável que um obreiro, seja ele quem for, fique convidando pessoas de outras igrejas, de outras denominações, para vir congregar com ele. Igrejas que têm um ensinamento bíblico, igrejas que são fiéis ao Senhor nosso Deus. Não é possível que exista entre nós um verdadeiro fluxo de pessoas de um lugar para o outro. E isso de forma incentivada, o que é pior. Veja, a palavra do Senhor nosso Deus ensina que nós somos como soldados. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, até o versículo de número 5, está escrito assim: Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Observe que a Bíblia nos compara a um soldado. E olha, irmãos, dentro de um quartel, cada soldado tem o seu posto, tem a sua função, tem a sua posição. Um soldado não pode sair de um lugar e ir para o outro quando lhe der na teia, quando lhe der vontade. E um soldado também não pode ser sujeito a convites para abandonar o seu posto. Existe um comando que vem de cima para baixo, existe uma hierarquia. E agora vamos traduzir isso para a nossa vida espiritual. O Senhor nosso Deus tem determinado para cada um de nós um local para que nós venhamos servi-lo, para que nós venhamos a ser útil. É verdade que às vezes nós falhamos, erramos, e é verdade também que às vezes as pessoas erram com a gente. Mas isso não deve ser pretexto para a gente se comportar como alguém que é infiel ao Senhor Jesus, primeiramente, e infiel à nossa congregação, em segundo lugar, e infiel ao ministério, em terceiro lugar. Porque a responsabilidade é de cada um. A minha responsabilidade de ficar congregando onde Deus mandou que eu ficasse é minha. Quando eu saio dali, eu estou errando e eu preciso reconhecer este erro. A responsabilidade do pastor, da liderança, em ser fiel ao ministério é dele. Um pastor não pode ficar convidando pessoas de outras igrejas para vir congregar com ele. Um pastor tem a responsabilidade de apacentar o seu rebanho, o rebanho que Deus lhe confiou nas suas mãos, e conquistar almas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus. O mundo está aí para ser conquistado. Milhões, bilhões de almas estão aí para serem alcançadas. Então, meus irmãos, vamos procurar ser fiel. Às vezes nós entristecemos alguém, às vezes alguém também nos entristece, mas vamos nos sujeitar à palavra do Senhor nosso Deus e vamos ficar firme, esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus está vindo para buscar o seu povo. Aí sim, todos nós estaremos juntos em um só local, debaixo dos cuidados de um só pastor, o sumo pastor, o nosso Senhor e Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos ficar num fluxo, mudando de igreja de um lado para o outro. E também não vamos ficar convidando pessoas que nós sabemos serem salvas, serem servas de Deus,
para vir congregar no mesmo local que nós congregamos. Vamos convidar aquele que ainda não conhece a Jesus. E são muitos que ainda não conhecem a Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Que Deus venha abençoar a congregação na qual você serve a Deus. Que Deus venha abençoar o seu pastor, o seu lugar onde você congrega. Que o Senhor Deus venha estar com as suas mãos estendidas sobre vocês, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.